Ô, Aloysio Andrade, nosso convidado de toda sexta. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Eduardo, Fernanda, bom dia. Internautas da Itatiaia. Nós hoje estamos há 15 dias do fim do ano, então quero pedir a todos vocês duas coisas. Primeiro, que não deixem tudo para o ano que vem. Segundo, que não tentem fazer tudo que não fizeram nesses 15 dias. Então tem que ser meio lá, meio cá, tá, gente? Então não deixa tudo para depois não, mas também não faça ou tenta fazer tudo de uma vez não. Já pensou no seu Papai Noel? Quer ganhar o quê, doutor Aloysio Andrade, homeopata e psiquiatra? Quer ganhar o quê de presente de Papai Noel esse ano? 5 coisas só. Saúde, paz, amor, alegria e prosperidade. Não quer um reloginho, não? Reloginho tá bacana. Meu Deus. Fala aí, doutor, sobre o tempo. Você me perguntou se eu não queria um relógio, eu ia te falar assim, eu quero um relógio que ande rápido nas horas ruins e que ande devagar nas horas boas e nas horas plenas fique parado, né? Então, por isso que eu brinco de perguntar à pessoa, assim, daqui a 1 hora eu tô aí, mas é 1 hora de relógio que anda devagar ou que anda rápido, né? E o tempo é, Estel, uma das coisas mais engraçadas e estranhas, porque ele é absoluto, 60 segundos dá 1 minuto e assim vai, né? 24 horas dá um dia, mas 5 minutos de dor é tão diferente de 5 minutos de prazer. 5 minutos de uma conversa agradável é tão diferente de 5 minutos de bate-boca que a gente pode dizer que 5 minutos não são iguais a 5 minutos porque depende de quais 5 minutos você está falando. E normalmente quando é uma coisa prazerosa passa rápido e quando é uma coisa ruim ou desagradável, tipo uma dor, demora para passar. Só que hoje em dia está passando rápido, é tudo quanto é tipo de situação, as boas e as ruins. O tempo está voando. Mas aí, doutor Luiz, eu tenho uma coisa que eu observo muito sobre o tempo, que hoje está sendo possível alterar o tempo. Hoje, por exemplo, você recebe um áudio no WhatsApp e você ouve em velocidade acelerada. As pessoas não estão com tempo mais de ouvir um ser humano falar na velocidade que um ser humano fala. Principalmente se for blá blá blá, né? Aí que você fala. Hoje você acelera uma série no Netflix, as pessoas aceleram, a pessoa está com pressa de consumir entretenimento. Pra onde é que a gente está indo com essa pressa toda? É onde que a gente quer chegar, né? A questão de querer chegar no fim é um erro de estratégia, né? Porque na medida que a gente tem essa pressa de chegar no fim, quando chega no final, abre-se uma nova pergunta, uma nova questão. Então isso não tem fim, né? Essa ideia de chegar ao fim é um erro de estratégia, né? Uma falta de percepção adequada. Tem uma música do Gilberto Gil que é muito boa, que fala dessa questão do estado zen, que fala assim, o melhor lugar do mundo é aqui e agora, né? Essa tentativa nossa de desfrutar. Se eu estou aqui, não estou pensando na próxima coisa. Mas o temperamento sanguíneo, que é o temperamento do movimento, ele nos leva a estar sempre pensando no depois. Então, por isso que muita gente acaba tendo um acidente de trânsito, é atropelado, porque não está no lugar que está já no imaginário do depois, né? Mas isso é um treinamento. E a principal ferramenta que a humanidade conhece para isso chama-se meditação. A meditação, então, é uma técnica milenar onde você treina, é treinamento, tá, gente? É esforço, envolve aprendizado, onde você treina a aquietar a sua mente em alguns momentos. Você não vai ficar com a mente quieta o tempo inteiro, mas você, então, para em alguns instantes, de preferência um pouco de manhã, um pouco de noite, se puder no meio do dia um pouquinho, poucos minutos. 3 a 5 minutos já dá uma mudança no padrão vibracional cerebral. É interessante, né, essas reflexões, né, doutor? Porque a gente para pouco para refletir. Mas é como o Estevão disse, né? A gente vai dando umas artimanhas aí, a gente não para pensar por que a gente está fazendo essas coisas, né? 10h12. Quer passar o Natal sorrindo com todos os dentes? Ainda dá tempo. Corre para Implante Já. 3344-4444. Não feche orçamento sem antes passar na Implante Já. Lá você já faz o raio-x e paga o tratamento como você puder. Ligue agora, 3344-4444. Marque uma consulta com o Dr. João Paulo Petruccelli, que é o mestre dos implantes. Implante Já, ligue já, faça já, sorria já. 3344-4444. Próxima Santa Casa, pertinho de você. Implante Já, transformando vidas. Vamos falar de greves? Começando com a greve que veio do céu. Alô, João Felipe Lolli. É isso sim, Eduardo. Bom dia a você, bom dia Fernanda Viegas. Bom dia, Lolli. Ouvinte ligado no Rádio Vivo. Quem tem voo marcado na semana que vem aqui no nosso aeroporto internacional, que fica em Confins, já pode ligar o sinal de alerta. Está previsto o início de um movimento grevista na segunda-feira da categoria dos aeronautas. Categoria que compreende piloto,
copiloto e comissários de bordo. São dois os sindicatos, né, principais ligados a quem trabalha na aviação. O Sindicato dos Aeroviários representa os trabalhadores que ficam em solo, organizando as operações. E o Sindicato dos Aeronautas diz respeito aos profissionais que estão no avião voando, né? Piloto, copiloto e comissário de bordo. Os aeronautas querem um reajuste salarial com um percentual superior ao da inflação, ou seja, mais aí de 5%, além de maior previsibilidade no horário das folgas. Quem está com a gente, dá mais detalhes dessa reivindicação, é o presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Henrique Hacklander. A categoria dos aeronautas vem há pelo menos 2 meses e meio em negociações com as empresas aéreas. O que se buscava era uma garantia do horário das folgas, assim como um ganho real para compensar as perdas dos últimos anos. O que nós temos acompanhado na mídia é um aumento do preço das passagens de forma galopante e as empresas com índices financeiros melhores, inclusive se comparados ao período pré-pandemia. Henrique, quais aeroportos devem ser afetados? Já tem uma ideia de quantos voos, quais voos podem ser atrasados, até remarcados? Como é que está isso? Eu não saberia precisar quantos os voos. Afinal de contas, a greve ela vai acontecer de forma parcial. Será uma suspensão da operação dos tripulantes por 2 horas, entre as 6 e as 8 horas da manhã, a partir de segunda-feira, nos principais aeroportos do Brasil. São Paulo, em Congonhas, Guarulhos e Campinas, no Rio de Janeiro, no Santos Dumont e no Galeão, assim como nos aeroportos de Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília e Fortaleza. A partir desse horário, a partir das 8 horas da manhã, as operações acontecerão de forma normal, porém, obviamente, haverão atrasos. Obrigado, ouvimos o presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Henrique Hacklander. Recado dado, Eduardo Costa, Fernanda Viegas. Quem tem voo marcado semana que vem, fica ligado, hein? Bom dia, até mais. Até, lembrando que os metroviários estão em greve. Não se conformam com o leilão do metrô que deve acontecer na próxima quinta. Eles têm, inclusive, uma assembleia hoje, mas continua a greve. E atenção, hein? Os rodoviários, ou seja, motoristas de ônibus, pessoal que move os ônibus de Belo Horizonte, também em estado de greve, como nos informa agora o presidente do sindicato, Paulo César da Silva. Então, Eduardo, após 5 rodadas de negociações, né, sem apresentar nenhuma proposta, na quinta, no último dia 6, agora terça-feira, o CETA apresentou uma proposta e eu tive que levar para apreciação da Assembleia, né, da categoria. Chegando lá, é lógico que ela foi reprovada, que foi uma proposta indecorosa, e-mails aí, tantas mazelas que os trabalhadores vêm passando e o salário defasado. Então a gente reprovou e a proposta patronal e colocamos em votação também a aprovação do estado de greve permanente. Nós aprovamos o estado de greve e aguardamos aí uma proposta que venha atender os anseios da categoria, né, para que a gente possa ter realmente o transporte de qualidade, mas primeiramente pensando aí na empregabilidade também na renda do trabalhador rodoviário. Aí, Luiz Andrade, greve no metrô, marcada greve nos aeroportos, provável greve nos ônibus. Eduardo, eu quero fazer um raciocínio que ele tem subsídio, ele tem uma lógica, que é o fato de eu ser radicalmente contra greves como instrumento inicial, porque nessa questão dos entendimentos, gente, existe um processo que hoje tem evoluído muito, que é a mediação. Eu entendo, Eduardo, que quem deveria fazer essa mediação é a Justiça do Trabalho, né? Quer dizer, cada um quer puxar a sardinha para sua brasa ou a brasa para sua sardinha, isso aí é mais do que sabido, né? Nós temos falado muito com os internautas e ouvintes da Itatiaia sobre o quanto que o egoísmo está na base de todos os desentendimentos e de todas as injustiças, né? A pessoa só pensar em si ou só pensar nos seus interesses. Eu acho que essa mediação a ser feita pelo Justiça do Trabalho é fundamental, porque o que acontece? Fica um puxando a corda para um lado e o outro puxando para o outro, e não chega. E aí as consequências vão para pessoas que não tem nada a ver com esse peixe, nem com a sardinha, nem com a brasa. Então eu acho que isso aí é uma coisa que precisa de ser mais normatizada, porque a questão da greve, se ela atingisse só, por exemplo, no caso, os patrões, né, as empresas, não, mas atinge os consumidores todos. Então é um tanto de gente que paga o pato, sem ter nada a ver com isso, na verdade, né? Semana passada, quando você estava voltando, eu estava comentando aqui, né, falando em ser contra, que eu sou contra o impedimento como regra no futebol. Porque, para mim, se o sujeito está sozinho, é porque alguém deixou ele sozinho. Até brinquei de falar assim, se o atacante está na banheira, né, e o Beck deixa ele na banheira,
o problema do Beck. Ele tinha que estar lá, né? Fala assim, então vai para a banheira. Toma banho com ele, né? Vai para a banheira junto com o outro, desde que não fique se ensaboando os dois ali para distrair os torcedores, né? Mas assim, impedimento no futebol e greve na vida da comunidade, eu acho que é um instrumento totalmente apelador e totalmente prejudicial para a qualidade de vida. Ainda mais véspera de Natal. Por que não fez isso um pouco antes, né? Eu acho que tem toda uma manipulação aí que precisa da mediação para ter alguém mais sábio que chega na mesa e faz com que haja um entendimento entre as partes. Por que eu gosto do futsal? Por causa da rapidez do raciocínio. E não tem impedimento no futebol de salão, não tem impedimento. Não, e no futsal é o seguinte, quem não é muito rápido de raciocínio, tem chance de jogar. É só para rápido. Pá, pá. O espaço é muito pequeno, é curto, né? Então... Quando você vê um cara muito bom no futebol de campo, Ronaldinho Gaúcho veio do futsal. É aquela agilidade. Então eu sou absolutamente favorável à vitória da esperteza honesta no jogo. Então, estou com o doutor Aloysio, contra o impedimento. O Beck que vai marcar. Pois é, porque assim, se tivesse uma situação, por exemplo, que o Beck está amarrado a algum lugar e o atacante está solto, aí não, né? É injusto. Olha, não tinha coisa mais gostosa do mundo que você passar um jogo de 20 minutos e o relógio para. Então acaba que não dá 40. Um jogo de 70 minutos, tomando porrada do Beck. Você tomava 10 porradas dele, jogava pro seu amigo e dava umas 3 pancadas na cara do goleiro dele. De repente você virava um e fazia o gol. Aquilo, você ia pra casa todo dolorido, mas todo feliz. Apesar da batata da perna tá igual um pirê, né? Não, tinha que botar no gelo. Mas feliz. Da panturrilha, que é o nome científico da batata da perna. Ai, minha panturrilha virou pirê. Musculatura é assim, se pratica, mantém enrijecida. Não praticou Mushiba. E tem mais uma coisa, Eduardo. A musculatura é fundamental para a circulação sanguínea, porque a pressão dos músculos faz com que, às vezes, bombeie o sangue para o coração, para poder, então, lá ele ser destinado aos pulmões. Então, o exercício físico, Eduardo, mesmo que não seja uma musculação, mas só de você caminhar, e quero lembrar os ouvintes da Itatiaia, dos internautas também, gente, caminhar meia hora, 40 minutos por dia faz uma diferença na sua saúde, não só, Eduardo, na parte muscular, na parte circulatória, como eu disse, mas na parte hormonal também. As nossas glândulas, elas precisam de estar vamos dizer assim, em pressão saudável, né, gente? Para poder produzir os hormônios, né? Então, a ociosidade, o sedentarismo prejudica não só a parte física, a parte mental e emocional. Por isso, os gregos, há 2.500 anos atrás, falavam mente sã em corpo são em mente sã. Então, vamos aí fazer dentro das nossas promessas, estamos na época de fazer promessa para nós mesmos, não se faz promessa para os outros, mas só para si mesmo. Fazer essa promessa em quero caminhar um pouco todo santo dia, ou pelo menos 3 vezes por semana, porque essa é a contribuição mais objetiva. E por último, Eduardo, se alguém me perguntar assim, Luiz, quero mudar minha vida inteira, mas só posso mexer numa única variável. O que você me recomenda? Eu não falo espiritualidade, eu não falo homeopatia, eu não falo terapia, eu falo atividade física, caminhar, não precisa de gastar dinheiro com academia, não precisa de fazer nada exagerado, porque muitas vezes, Eduardo, a pessoa quer melhorar, exagera, machuca e aí não faz mais nada. Acaba virando uma justificativa para não fazer atividade física. Ô Estevam, você sabe qual é? O coração é considerado o quê do corpo humano? A bomba, certo? Você sabe qual é a bomba do coração? Qual é a bomba do coração? Aprendi com um grande massagista que deve estar se não estiver atendendo, está dentro do carro, está nos escutando, o Dico Alcântara, lá de Lavras. Aprendi que é a panturrilha. Então, quando o doutor Aloysio fala para a gente caminhar, que não custa nada e faz bem para a saúde, para o todo, o Dico fala isso com muita frequência. Mantenha a sua panturrilha com uma frequência boa, que é ela que lá de baixo joga o sangue, que vai lá em cima do coração. Olha só. E o nome do músculo é gastroquinêmio. Quinêmio, que é a batata da perna. A batata da perna. Você nunca imaginou que a batata da perna fosse importante assim. Pois é, não imaginei mesmo. E se ela não é exercitada, Estevam, o que acontece? Ela tem o risco de deixar o sangue muito lento ali, porque ela não pressiona, e aí você vai ter os êmbolos, os trombos, começa e o a risco inchar de o pé para isquemia. pé de cachaceiro. Cachaceiro. E outra coisa, você trate de praticar bem agora as coisas boas da vida, para poder você manter a saúde. Não, mas senão daqui a pouco não dá conta mais não, viu? Fuc na cama de casal não, viu? Eu sou faixa azul de Pilates. Eu faço Pilates. Pilates é bom, hein? Não é muito bom. E inclusive, a professora de Pilates disse que até os 25, 26 anos a gente ganha massa. Sim. E depois a gente começa a perder massa. Sim. Ou seja, esses 50 quilos que eu tenho aqui molhado é meu auge, porque eu já passei dos 27. Só um complemento, Estevam, que tem Pilates agora? 27 anos. 27. Pilates
O Pilates para extensão, para poder você ter mais flexibilidade é fundamental, mas tem que ser complementado por uma aeróbica. Aqui, pelo menos em Belo Horizonte, a gente costuma dançar forró na ponta dos pés. E faz muito bem para panturrilha, né? Sim. Então já estou no meu caminho também, de cuidar disso. Para ficar na ponta dos pés, você precisa de ter uma panturrilha que está contraída, que está apertando. E esse aperto aí, em vez de ser ruim, ele propulsiona o sangue para cima. Porque nós temos as artérias que levam o sangue que tem oxigênio para as extremidades e para os órgãos, e tem umas veias que recolhem esse sangue das extremidades e dos órgãos para devolver para o coração, bombear para o pulmão e assim ir. Então, quando você pressiona, parece, não, mas vai pressionar, vai atrapalhar, não. Faz uma propulsão. Do mesmo jeito que a gente tem comentado, que é importante o fígado e a vesícula, gente, para poder, então, produzir a bile. E a bile tem uma irritação saudável sobre o intestino e faz o intestino funcionar. Então, muita gente que tem o intestino preso porque está produzindo pouca bile. Assim, mas uma coisa que irrita é ruim, não. Dependendo da intensidade da irritação, ela é saudável. Então eu tô fazendo bem ficar na ponta dos pés. Com certeza absoluta. Muito bom. Você dança também? Eu sou muito ruim, Fernando. É uma frustraçãozinha. Eu queria saber dançar. Eu, pra dançar assim, coladinho com alguém, tem que ser o passo um pra lá, um pra cá. Porque se for dois, daqui a pouco eu descoordeno. É coisa de 35 segundos no máximo eu descoordeno e já começa a ir pro lado errado. E olha que você é coordenado pra fazer os shows, porque tem que pensar no tempo, tem que pensar no espaço ou não. Até que sim, mas aí da cabeça pra dentro eu consigo. Agora, quando é pra mandar o comando pras pernas, aí a situação complica. Ou mexe o braço ou mexe a perna. Ou, como é que fala? Ou anda ou mastiga chiclete. Não dá. Porque senão tropeça ou morde a língua. Nossa Senhora. É porque você tem o mental e o mecânico, né? O mental é do raciocínio, dessa parte da percepção mais sutil. E o mecânico é um concreto. Então, o concreto do mecânico, ele é mais automático. Ou você nasce com essa facilidade ou não. Dá para treinar? Dá para treinar. Mas se a gente não nasceu com essa habilidade, a gente não fica fera nunca. A gente vai ser no máximo razoável. Eu fico impressionado com quem toca bateria. Aquilo ali para mim ainda é para dar bug no cérebro. Quem toca bateria mexe as duas mãos, os dois pés e no tempo certo. Que isso? Aquilo aí. E ainda dita o ritmo dos outros, né? É ele que dita. Eu, se eu for tocar bateria, acho que meu cérebro derrete na hora e sai pelas orelhas. Tem treino, mas tem uma intuição por trás disso aí que não é fundamental, né? Ô, Viegas, Nova York proibiu. Não quer que vende pet mais, não. Não, Du, as lojas de animais no estado de Nova York vão ser, em breve, proibidas de vender cães, gatos e coelhos, devido a uma norma legislativa destinada a impedir a comercialização de bichos criados em instalações com condições desumanas. A medida foi tomada após denúncias de grupos de direitos humanos. Só que está tendo uma discussão forte lá, porque as empresas, né, de pets, elas estão sentidas, né? Porque no mesmo espaço vendia-se todo aquele material, ração e os objetos para os animais, mas também comercializava-se os bichos. E aí, com essa proibição, eles tendem a perder muito dinheiro com isso. Então, estão ali chateados e querendo cair com essa legislação, mas, a princípio, ela já está para entrar em vigor. E aí, Nova York, assim como Califórnia e Illinois, vai se juntar a esses dois, né? Esses dois estados que têm essa proibição da venda de animais. Doutor Aloysio Andrade. Tô achando que eu fui picado aí pela mosca da discórdia, Eduardo, que eu tô numa mania de discordar dos trem. Por exemplo, vou usar uma frase do Guimarães Rosa, que ele fala assim: querer o bem com demais força, de jeito incerto, de maneira inadequada, pode já estar sendo se querer o mal desde o principiar. Quantas vezes a gente quer ajudar e atrapalha, né? A questão de manter esses animais em condições, vamos chamar de humanas, né? De vida, né? Já que a vida é vida, né? É uma coisa. Agora, você proibir a comercialização, o risco desses animais, então, ficarem abandonados e sem um cuidado mínimo, né? Me lembro quando houveram várias campanhas sobre o Mercado Central, aquele corredor do Mercado Central que vende cachorro, passarinho, galinha, etc, etc, né? Então, a questão de você ter um respeito pela vida, de você tratar esses animais com dignidade, com alimentação e não hiperpopulação, não lotar aquela gaiola com não sei quantos pintinhos, quantos patinhos, né? Eu sou completamente a favor. Tem que limitar, tem que ter um monitoramento. Agora, proibir, Eduardo, a proibição foi que nem aconteceu com a psiquiatria nossa no Brasil. As internações eram horríveis, as condições eram péssimas, aí veio a reforma psiquiátrica, veio a nova psiquiatria e, ao invés de melhorar as condições, fecharam as vagas. Então, hoje você não consegue um lugar para internar uma pessoa. Então, esse exagero na tentativa de fazer o bem acaba podendo fazer o mal.
Então é muito diferente você melhorar as condições ou você proibir algo. E a alegria das crianças quando vê e o carinho que elas dão. O problema da adoção é que, eu não sei porquê, Estevão, tem uma coisa que é meio esquisita, que parece que o que é dado não é tão valorizado quanto o que é comprado. Mesmo que o preço seja um preço bom, um preço razoável, um preço não exagerado, mas Deus toma aqui, dali a pouco você já não dá mais bola, né? Eu estou agora no Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família da Polícia Civil, onde acontece uma coletiva de imprensa em que mais detalhes da prisão de Raul Mateus de Oliveira Neto, de 35 anos, serão esclarecidos. O Raul, que é suspeito de uma tentativa de feminicídio que chocou o país nos últimos dias. Isso porque ele foi gravado por uma câmera de segurança agredindo a namorada, a Gabriela da Silva Malaquias, de 25 anos, na saída da boate Laroque. Esse crime aconteceu no bairro Santa Terezinha, região da Pampulha, na madrugada do último sábado. As imagens mostraram o suspeito dando socos, pontapés, principalmente chutes na cabeça da vítima. Ele ainda puxou a namorada pelos cabelos e a arrastou até um carro. O Raul também é suspeito de ter mantido a namorada em cárcere privado. Ele foi preso, já está preso e agora a Polícia Civil vai dar mais detalhes sobre como aconteceu essa prisão. E o detalhe é que a mãe de Gabriela conseguiu salvar a filha, uma vez que ela estava sendo mantida em cárcere privado por esse homem. E agora a Polícia Civil vai esclarecer todos esses detalhes. Inclusive, tem uma questão importante, Eduardo e Fernando, uma vez que o suspeito, no momento do crime, gravou vídeos e também tirou fotos da Gabriela ferida e mandou para amigos. Vamos saber também da Polícia Civil se esses amigos do suspeito são testemunhas ou se de alguma forma também tiveram envolvimento com esse crime. Um detalhe já esclarecido é de que o suspeito usava tornozeleira eletrônica e assim a Polícia Civil teve maior facilidade para encontrá-lo. E é claro que ao longo da programação vamos trazer mais detalhes desse crime bárbaro. É com vocês no estúdio, repórter Ailton do Vale. Doutora Luísa Andrade, acho que a palavra é essa que o Ailton usou para fechar o flash dele. Bárbaro. Completamente, né, Eduardo? Quando a gente pensa que no século XXI, né, 2000 e tantos anos depois da vinda do Cristo, né, para trazer o sentimento para a humanidade de respeito ao próximo, né, isso é muito absurdo. E eu penso, Eduardo, que a justiça tem que se modernizar. Por exemplo, isso daí, o sujeito que grava, ele próprio grava as imagens e distribui, isso é uma autoconfissão. Não precisa de chegar ao delegado e fazer as perguntas. Está ali, gente, está explícito. E aí você demora um tempo, aí a justiça demora para oferecer a denúncia, aí solta o sujeito. E o risco dele vir a matar essa moça é enorme, lógico. Doutora Luísa Andrade, primeiro eu peço a Deus, do fundo da minha alma, para me impedir de um sofrimento desse. Segundo, doutor, sempre que eu vejo esse caso, vem na minha cabeça o seguinte: se eu sou pai da moça, eu dou um jeito de evitar a morte dela no futuro, antecipando a morte dele. Isso é muito cruel, anti-religiosidade, anti-cristianismo, doutor, ou é humano, hein? Eu vou te contar um caso pessoal, Eduardo. Eu quase perdi minha namorada, que hoje é minha esposa, há 40 anos. Eu fui fazer uma confissão, virei para ela e falei assim: Ana Maria, a primeira coisa que eu peço a Deus é para eu não precisar de matar ninguém nessa vida. E a segunda é para, se tiver alguém querendo me matar ou querendo matar a pessoa querida, eu matar ele antes. Né? Ela olhou para mim e falou assim: você parece normal, mas você é mais um psiquiatra problemático do que o normal. Mas é isso, Eduardo, porque se a sociedade, se a justiça não toma as providências, aí o instinto nosso, que não é um instinto de violência, é um instinto de defesa, de sobrevivência, é uma coisa, né, assim, ou ele ou eu, né, ou uma pessoa querida, uma filha, feito a gente falou, um irmão, um parente, né, que está sendo ameaçado, e esse tipo de situação, quando o sujeito já chega a ter até a tornozeleira, quer dizer, você vê que ele é reiterado, ou seja, ele repete esse ato de violência, né? Desculpa, completa a frase. Eu acho que essa pessoa ela tinha que ser tratada de uma maneira involuntária, tinha que tomar
medicação e tinha que ficar guardado um período com comida, com água, não vai deixar o sujeito, né, lá sem ter o que comer, mas ele tinha que fazer uma reflexão afastado da possibilidade de agredir outras pessoas. Porque você imagina, você encontra com um sujeito desse no trânsito, o cara te dá uma fechada, bate no seu carro, na hora que você desce, o cara já arranca um... Ele tinha tentativa de homicídio, tinha porte ilegal de arma aqui na ficha. Tráfico de drogas. O pai dessa moça, ele está entre a cruz e a espada. Ou ele arma hora porque mata esse cara, ou ele fica dormindo todo dia falando que uma hora o cara vai matar a filha dele. E é fato, né? São duas coisas, Eduardo, que a gente tem na estatística. Um é que a pessoa agressiva, ela não é agressiva de vez em quando, não. Ela é agressiva por base. Então, a agressividade dela, ora intensifica, se aumenta de quantidade ou de tamanho, né? Mas é uma bomba relógio, é só uma questão de tempo para alguém se dar mal na mão desse sujeito. E tem uma coisa, Fernando, essas pessoas, elas têm uma aura, elas têm uma energia tão maléfica, tão maligna, que quem está em volta sente aquilo e muitas vezes não consegue atuar, entendeu? Tem aquela coisa, tem um impulso de fazer alguma coisa pela pessoa, mas tem aquela aura do sujeito que você fala, isso da maldade, aí... você vai ter que atravessar a maldade. Isso, o senhor falou, Luiz, uma palavra que tinha que ser tratado, mesmo que involuntariamente. Eu acho que nesse ponto é uma falha também da nossa estratégia de segurança pública, porque a nossa estratégia é o seguinte, tranca esse cara lá. Só que uma hora ele vai voltar. Então, se tivesse um tratamento que fosse involuntário, mas focado em impedir o máximo que esse sujeito tenha condições de repetir essas atitudes, seria melhor para todo mundo. E aí tem uma coisa importante, fala assim, mas na época da infância desse sujeito, ele foi muito maltratado, o pai batia, o pai bebia, coisa e tal. A gente tem como abordar essas situações traumáticas, não só com conversa, não só com raciocínios, mas com medicamento. Os estabilizadores de humor, os antidepressivos, os remédios que ajudam, então, a química cerebral a estar melhor, porque o ser humano, ele vive dentro de um triângulo. Alegria e tristeza, dor, prazer, medo, coragem, tudo de bom e de ruim que a gente sente, acontece no nível da eletricidade, da química e o psíquico e emocional. Então, quando você faz intervenções químicas adequadas, você melhora o psique emocional. Você põe um sujeito desse para treinar, para aprender meditação, para poder ter alguma atitude mais espiritualizada, mas isso é um retreinamento. E se o treinamento já é demorado da criança, se retreinar, aí é mais complicado. Desse jeito eu não vou aguentar. O Porto está me dando aqui uma notícia que é mais grave ainda. Que na hora que a polícia bateu na porta desse agressor sexual, a esposa o escondeu da polícia. Tem uma palavra interessante, Eduardo, que esclarece, que chama codependência. Isso pode ser uma mãe que tem um filho drogado e que ela própria sai para comprar droga para ele ou leva a droga na cadeia, né? Então, a codependência é um adoecimento de mais de uma pessoa. A partir de uma pessoa desequilibrada, ela contamina o seu entorno e aí cria um desequilíbrio coletivo, um desequilíbrio plural, que quer dizer que a pessoa que é acompanhante, que é companheiro ou companheira desse problemático, meio que entra no time dele, entra na turma dele, né? Então não faz a mesma coisa que ele, mas protege, é uma forma de cumplicidade. Eu, por exemplo, fui lá em Igarapé resolver um assunto de um imóvel lá, que eu vendi, não transferi, estão me executando para pagar o IPTU. Fui lá para mostrar que não sou eu. Hoje eu recebi a multa porque eu parei na porta da prefeitura. Eu falei, Jesus... Desculpa, Du. De todo jeito, você faz, você toma porrada. Achou que era um prejuízo, são dois. Mas tá que nem eu já tinha ouvido falar que o mar não tapa peixe. Agora o aquário não tapa peixe também, não. Não. Você tem sofrido com a multa que você não concorda? Vai para a Parada de Minas, eu vou ver se eu recorro dessa. Ela falou, prefeito. Eu mandei a cópia da multa para o prefeito Arnaldo de Igarapé. Falei, prefeito, tem dó. Para na vaga de idoso. Eu tenho a fichinha, coisa e tal, e me multaram que eu parei em vaga de aleijado, né, de deficiente físico. Não, a vaga é de idoso, mas colocaram que... Aí fiz a fotografia e falei, não, indeferido. Doutor, vai ter que pagar. Agora, o senhor ia comentar do aquário, o senhor ficou impressionado, porque é uma estrutura muito grande, e você pensa que ele tem toda uma blindagem para sustentar aquilo tudo e estourar, é um negócio muito perigoso. Né? E uma das características do povo alemão, da cultura alemã, é ser rígido, é ser certinho, é ser adequado, né? E esse seguramente foi um erro mecânico de cálculo, né? Porque esse volume de água exerce uma pressão nas laterais, né? No caso, redondas, mas nas beiradas, vamos dizer assim, né, Fernanda? Então, um erro claramente humano, né?
de cálculo, de execução, talvez da grossura do vidro, né? Mas é sempre terrível, né? Quando você pensa tantas vidas assim, porque como é que você vai recuperar esse tanto de peixe, né, gente? E você pensa, né, doutor? Porque assim, eles concorrem ali ao maior do mundo. Então já é um tempo já que esse aquário funciona, que essa estrutura está montada, né? Alguma coisa aconteceu errado ali, fizeram alguma coisa que não devia para que esse risco acontecesse. E pensando, né, Fernando, os exageros, né? Precisava do elevador ser dentro do aquário, não podia ser fora para as pessoas verem. Então, assim, tem uns atrevimentos que geram um aumento no grau de risco muito grande. Muito grande, né? Então, nós temos que ter essa sabedoria, né, gente? De não sermos muito tímidos, muito medrosos, muito encolhidos, né? Mas não podemos ser muito atrevidos, não só a gente como indivíduo, né, Fernanda, mas também as empresas, os projetos, né? Mas tem essa coisa, o meu prédio vai ser maior do que os outros, então os outros têm 150, o meu vai ter 200. Gente, para que essa Doutor, que bom que não tinha tubarão, né? Imagina se tivesse. O senhor não acha bom na sexta-feira reapresentação de time, não, doutor? Olha, a sexta-feira é o Dia Internacional da Agitação, né? Assim como a segunda-feira é o Dia Internacional do Bode, né? Por quê? Segunda-feira, pós-final de semana, no final de semana, né? Normalmente, gente, o que a gente faz? Ou nada ou muito o que gosta, e as duas coisas dão ressaca. Então, quando a gente pode, quando a gente tem que marcar um compromisso, uma coisa que seja possível ser terça, quarta ou quinta, são os melhores dias. Na sexta está todo mundo mais animado, mais agitado, mais distraído, e muitas vezes você vai fazer uma entrevista, vai fazer alguma coisa, a pessoa que está te entrevistando te dá uma perspectiva, te dá uma expectativa que não é real, porque ela está animada, está feliz, né? Porque a gente vive muito em função disso. Obrigações e curtições. Então, a segunda-feira é o início das obrigações, a sexta é o início das curtições. Então, são dias meio distorcidos, né? Que faz com que o humor das pessoas não fique tão bom. Então, no trânsito, a gente percebe isso muito claramente. Por isso que a gente tem que fazer essa conta de que dia da semana. O ideal, então, terça, quarta e quinta. Meio tipo político que trabalha 3 dias e os outros eles fazem política. Dizem que é uma forma de trabalho e deve ser mesmo, né? Relacionamento você constrói no dia a dia. É um trabalho. Não é uma varinha mágica que vem e fala, plim, feitos um pro outro. Não. Dia a dia tem que investir, tem que sair, tem que dar uma volta e sempre se esforçar para melhorar, porque a gente vem com uns defeitinhos que na casa da gente tá tudo arranjado. Quando você sai e vai tentar encaixar com outra pessoa é onde começa a aparecer. E no início do namoro são tudo rosas, né? Então você mostra o seu lado A. E o lado B, que é o menos A, fica para depois. E por isso que muitas vezes a pessoa se apaixona e depois não consegue desapaixonar, apesar de aparecer um volume de defeito enorme, né? Você fica com a imagem do lado A e mesmo o lado B estampado na sua cara, você a gente fica auto se viajando no engana, lado doutor? A. Como? A gente auto se engana, então? Não, é porque o amor é uma projeção. Então você passa o seu sentimento para o outro, então eu vejo em você uma coisa que você na prática não é. Eu peço desculpa à viúva desesperada que está esperando o julgamento do cara que matou o marido. Peço desculpa a todos que estão sofrendo por falta de justiça nesse país, por estar rindo. Mas não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Segunda-feira é improdutivo, então não vai ter justiça. Eduardo, eu até comento, eu falo isso muito com os estudantes, né, quando estão tratando comigo, que ele fala assim, não, agora férias eu não quero abrir um livro, não quero saber de nada, não quero fazer nada, quero só curtir. Você para de respirar nas férias? Não. Você para de alimentar nas férias? Não. Você para de fazer cocô nas férias? Não. Você não para de viver nas férias, não. Agora, essa questão, Eduardo, vamos lá, né? São tantos os funcionários da justiça, são tantos juízes, são tantos desembargadores, que podia ter o quê? Uma alternância, né? Você está de folga, eu estou trabalhando, Fernanda está trabalhando, eu estou de folga, quer dizer, essa coisa de sair em bloco, né? E eu vi muito isso acontecer na pandemia, que cancelava uma audiência e aquilo ia ser remarcado, sabe-se lá para quanto. Tem gente que desde o início da pandemia teve uma audiência suspensa, por exemplo, reintegração de posse, né? Alguém invadiu o meu imóvel, isso não é uma urgência urgentíssima, não teve, né, risco de vida, coisa e tal. Então, eu acho que esse planejamento, Eduardo, eu estava falando da mediação, nós precisamos de ter uma sociedade que seja mais justa. Essa coisa das férias coletivas para um grupo inteiro, para um bloco inteiro de pessoas, fica meio tipo uma greve permitida, né? Du, mas o que justifica essas pausas? Qual que é a justificativa para todo ano ter essas pausas, sendo que os outros trabalhadores todos seguem a vida normal? Boa pergunta. Ninguém nunca me explicou. É o chamado recesso forense. Para tudo, né? Para poder curtir os festejos de final de ano.
Agora, os processos param, as audiências param. E tem os acessos também, feriados que são emendados durante o ano, né? Mas só que não bastasse parar de dezembro para janeiro e em julho, estabeleceu-se que eles deveriam ter as férias regulares durante o ano. Eu fico tentando entender como é que um país que a justiça é tão lerda e tem tanto processo esperando julgamento, que você tenha um mês, depois mais 15, mais um mês, e depois mais um mês, 3 meses de férias por ano. Se faz o rodízio... Fica parecendo que a gente está contra o juiz, contra a justiça. Não, não é isso. Mas se você faz o rodízio, sai todo mundo beneficiado. Os que têm os seus direitos adquiridos não são prejudicados porque vão ter. Mas todo mundo ao mesmo tempo é uma coisa que não faz sentido. Agora vamos para o Gaipo, porque o Gaipo, você imaginou se todo ano você ficar 3 meses sem trabalhar, a rainha do carnaval te põe para sambar na hora. Você filho. tá doido. Hoje mesmo tô indo pra Viçosa contar umas piadas lá pra ganhar um dinheiro lá, fazer o show. Agora, eu nunca paro de trabalhar, né, Eduardo? Eu tô 24 horas por dia pensando em formas de levar alegria pra esse povo sofrido. E isso Tá salva, vendo? viu? Porque o bom humor, a capacidade de provocar o riso, né? De estimular essa sensação de que a vida pode ser engraçada e não só trágica, né, Gaipo? Isso daí é uma bênção de Deus, porque o bom humor melhora o sistema imunitário, a alegria melhora as questões do funcionamento do corpo. Então, parabéns. Eu digo que reclamar é um hábito e fazer piada com as coisas é outro hábito. São hábitos que você adquire e você vai ter sempre aquele costume ou de reclamar de tudo ou de ver tudo pelo lado engraçado. São 2 hábitos possíveis. A gente cita muito aqui o Fernando Pessoa, poeta português, assim, pois o que é tudo senão o que pensamos de tudo? A Luiz Andrade até sexta que vem às 10 da manhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, Eduardo, deixar aqui um abraço para Fernando e todos os internautas e ouvintes. E vamos lá, gente. Vamos fazer o que dá tempo para fazer, sem correria, mas sem lerdeza, sem enrolação. Deixa tudo para depois, não, tá? Sucesso.